E aí, galerinha, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu vou fazer uma revisão rápida sobre alguns tópicos que a gente já comentou, né, esse ano e começar a falar um pouquinho sobre o que a gente vai continuar estudando nesse período agora. Então, qual que é a ideia, né? A gente começou falando sobre a parte de movimento, né? Então, qual que é a ideia? A gente começou a estudar a parte de movimento, né? Então, para a gente poder estudar movimento, a gente tem que definir o que é movimento e para isso a gente definiu primeiro o referencial, né? A gente tem que definir o que é o nosso referencial para saber se o objeto que a gente está estudando ele está mudando de posição ou não em relação àquele referencial. Então, se o objeto muda de posição em relação àquele referencial, a gente tem movimento. Se ele não muda, a gente tem um repouso. Então, por exemplo, se eu pego esses dois objetos aqui, se eu considerar esse aqui como meu referencial, ó, vou deixar ele bem aqui no canto do meu rosto, esse outro objeto aqui, para eu saber se ele movimenta ou não, é saber se ele muda de posição em relação a esse, né? Esse aqui é o rosa, esse aqui é o preto. Então, o rosa é meu referencial, e se o preto faz isso, ou faz isso, para cima, para baixo, se ele muda de posição em relação ao objeto rosa, eu tenho o movimento. Agora, se isso aqui ocorre, ó, se eu pegar os dois objetos e movimentar da mesma forma, eu não tenho movimento entre eles, né? Porque a posição entre eles não muda. Se considerar que eu estou movimentando aqui sempre mantendo a distância, né? Então, o que acontece? Se eu pego os dois objetos e movimento para cá ou movimento para cá, movimento em relação a mim, né? Vocês podem ver que eles estão mudando de posição em relação a mim, mas entre eles não mudam de posição, a distância entre eles permanece a mesma. Então, não houve mudança de posição entre eles, não houve movimento entre eles. Então, essa aqui é a ideia de referencial. Se o referencial é minha cabeça, né? Aqui houve movimento, os dois movimentaram em relação à minha cabeça. Mas se o referencial esse objeto rosa, né? Quando eu mudo de posição aqui em relação à minha cabeça, os dois não mudam de posição em relação entre eles, né? Entre eles a posição não está mudando, a distância permanece a mesma. Então eles não estão movimentando em relação, um não está movimentando em relação ao outro, em relação à minha cabeça sim. Então essa é a primeira ideia que a gente falou lá no início do ano sobre referencial. A gente definindo um referencial, a gente pode dizer se existe movimento ou não. E a partir do momento que a gente fala de movimento, a gente pode falar sobre velocidade, que é a rapidez com que o movimento ocorre. Então, quando a gente fala de velocidade, a gente tem a rapidez com que o movimento ocorre. E aí, a gente tem o conceito de velocidade média. Né? Velocidade média. A velocidade média ela pode ser calculada, né, pegando o deslocamento e dividindo pelo tempo que demora para esse deslocamento ocorrer, aquela primeira equação que a gente viu, né? Então, esse deslocamento é a distância percorrida e o ΔT aqui é o tempo gasto para percorrer essa distância. E a gente fez alguns desenhos lá, né, com uma trajetória qualquer, coloquei algumas opções de posição, né? Então, vou colocar aqui uma posição, por exemplo. Aqui eu tenho o quilômetro 100. Aqui eu tenho o quilômetro 150 e aqui eu tenho o quilômetro 180, beleza? Então o que acontece? Se eu pegar uma situação em que o objeto, por exemplo, ele sai daqui, os 100 quilômetros, então vou pegar esse ponto aqui e vou chamar de posição inicial, né? Lembrar que o zero aqui significa inicial. E movimento até o quilômetro 180, né? Essa aqui é a minha posição final. Se eu tenho esse movimento, quem que vai ser o meu ΔS? É a posição final menos a posição inicial, é a diferença entre as duas, né? Então, a posição final é 180, a posição inicial é 100, eu tenho um ΔS de 80 km. E quanto tempo isso durou? Vamos supor que o tempo, né, do movimento, né, para ele sair daqui e chegar até aqui, eu tenho um certo ΔT, que esse tempo foi de 1 hora. Eu gastei 1 hora para fazer esse movimento. Então, se eu fosse calcular a velocidade média desse movimento, eu teria o ΔS que vale 80, o ΔT que vale 1 e a minha velocidade média é igual a 80 km por hora. Então, essa seria a minha velocidade média nesse movimento.
Então essa que é a ideia de velocidade, né? É a rapidez com que o movimento ocorre, e a velocidade média é você pegar essa distância percorrida e dividir pelo tempo. Um outro conceito, né, que a gente comentou foi o conceito de aceleração. O conceito de aceleração, e aí eu vou usar a mesma ideia de aceleração média, vai ser o quê? É a variação da velocidade dividido pelo tempo que demorou para essa variação ocorrer. Então, ó, eu posso fazer o seguinte, ó, eu tenho um movimento de queda, vamos pensar um movimento de queda, eu pego um objeto, ele tem uma certa altura, aqui eu tenho uma certa altura, até chegar aqui, seria o chão, nosso nível de referência. Então, está em cima de algum lugar, em cima de uma mesa, em cima de um prédio, enfim. E esse objeto ele vai cair. E aí o que acontece? Se eu pego o objeto e deixo ele parado e solto para ele cair, né? Eu pego o objeto aqui e deixo ele paradinho. Na hora que eu solto, a velocidade que ele está aqui é zero. Então, o início do movimento ele está parado, a velocidade dele é zero. Então, vamos considerar a velocidade inicial aqui do movimento igual a zero. Pego o objeto aqui paradinho e só abro a mão e solto ele. Não vou jogar, não vou lançar ele para baixo. Vou pegar e só vou abrir a mão para ele cair. Então, eu tenho uma velocidade inicial igual a zero. Só que esse objeto começa a cair e tem uma aceleração que puxa ele para baixo, que a gente chama de aceleração da gravidade. E o que essa aceleração faz? Ela faz com que a velocidade do objeto aumente, né? Então, se você pega um objeto e solta ele de uma certa altura, a velocidade inicial dele, se ele está paradinho, ele começa a movimentar e a velocidade dele vai aumentando. Então, se a velocidade dele vai aumentando, o que acontece? Ele vai começar a descer, aí ele vai andar uma certa distância aqui, um tempo igual a 1 segundo, por exemplo. Tempo igual a 1 segundo. E aí, depois se eu considerar o mesmo tempo de 1 segundo, ele vai ter percorrido uma distância maior. Então, vou colocar aqui, ó, esse aqui é um tempo também de 1 segundo. E depois ele vai percorrer uma distância maior ainda, ó, com o mesmo tempo de 1 segundo. Por que isso vai acontecer? Porque a velocidade dele está aumentando. Então, aqui, ó, eu tenho um tempo de 1 segundo para percorrer essa distância. Eu vou colocar aqui, vou chamar de delta S1. Para percorrer essa distância, meu delta S2. E para percorrer essa distância, meu delta S3. Então, repara que as distâncias elas são cada vez maiores, né? Essa distância aqui é menor, essa aqui é um pouquinho maior, e essa aqui é a maior delas para chegar até o chão. Então, o que acontece? 1, 2, 3 segundos. São 3 segundos de movimento e a cada segundo a distância percorrida é maior. Por quê? Porque a velocidade do objeto está aumentando. A velocidade dele, se aqui era zero, aqui, ó, nesse ponto, a velocidade, chamar de velocidade 1, ela é maior do que a velocidade 0. Nesse ponto, a minha velocidade, vou chamar de velocidade 2, é maior do que a velocidade 1, que é maior que a velocidade 0. Então, aqui eu vou falar que eu tenho a velocidade 1, aqui eu tenho a velocidade 2, e no final eu tenho a velocidade 3. E no final aqui a minha velocidade 3, ela é maior do que a velocidade 2, que é maior do que a velocidade 1, que é maior do que a velocidade 0. Então, a velocidade ela vai aumentando. E aí, por exemplo, eu tenho 0, aqui eu tenho 10 metros por segundo, aqui eu tenho 20 metros por segundo, aqui eu tenho 30 metros por segundo. Estou considerando como se fosse uma aceleração da gravidade, porque a aceleração da gravidade a gente considerar ela um valor próximo de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, quer dizer que a minha velocidade ela aumenta 10 metros por segundo a cada segundo. Então, passou 1 segundo, a minha velocidade tem que aumentar 10. De 0 ela vai para 10, então. Passou outro segundo, ela tem que aumentar 10. Se ela era 10, ela tem que passar para 20. Então, ó, 0, aqui ela tipo, aumentaria para 10, aqui ela aumentaria para 20 e aqui ela aumentaria para 30. Não vou colocar unidade não, é só para a gente ter essa ideia, né? Que aqui está aumentando de 10 em 10. Ó, daqui era 0. De 0 para cá, o meu ΔV foi igual a 10. De 10 para 20, meu ΔV também foi igual a 10. E de 20 para 30, meu ΔV também foi igual a 10. Eu tenho sempre uma variação de 10 metros por segundo na minha velocidade. Ó. De 0 para 10, de 10 para 20, 20 para 30. Então, a aceleração ela está medindo para a gente qual que é essa taxa de mudança da velocidade. Se a velocidade muda de forma rápida ou se ela muda de forma lenta, por exemplo.
Então poderia ser tipo assim, de 0 para 1, de 1 para 2, de 2 para 3 metros por segundo, a velocidade está aumentando só 1 metro por segundo a cada segundo, né? Então, essa aqui é a ideia de aceleração. E aí, por exemplo, se eu pegar esse movimento aqui, ó, eu vou considerar do início até o fim, ó. A minha aceleração média vai ser o quê? A minha velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo que demorou para isso acontecer. A minha velocidade final, então, vou considerar o 30. A minha velocidade inicial é o 0. Isso dividido por 1, 2, 3 segundos, que é o tempo total que demorou para isso acontecer. A minha aceleração média vai ser 30 menos 0. Dá 30 dividido por 3. Eu tenho uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, que é a ideia que eu usei o exemplo da aceleração da gravidade da Terra, que a gente representa ela assim, ó, G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente, né? O valor é aproximado. E a maioria dos exercícios eu vou falar para você considerar a aceleração da gravidade igual a 10. Então você vai usar o valor 10. Então seria um movimento desse aqui, seria um movimento de você pegar um objeto de uma certa altura, ele demorar 3 segundos para chegar no chão, ele vai chegar no chão com a velocidade de 30 metros por segundo, se você considerar isso como se fosse uma queda livre, né? Se não tivesse resistência do ar, enfim, a gente vai falar mais disso lá na frente. Então, conceito de velocidade, conceito de aceleração. E aí a gente pode pegar essas equações, eu vou colocar aqui equações do movimento, a gente pode pegar e escrever algumas equações, ó. Equações do movimento. Né? E aí essas equações a gente vai utilizar ela de acordo com cada situação. Então vou colocar as equações gerais aqui para a gente, né? Que a gente tem a função horária da posição, que é a equação do sorvete que eu falei para vocês em sala de aula. Então a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Se eu não me engano, eu não cheguei a comentar para vocês esse termo em sala de aula, mas a gente vai falar agora. A minha equação da velocidade, que é a função horária da velocidade, que é o v avó mais a tia, essa aqui também eu falei com vocês. A velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. E a gente tem a equação de Torricelli, que eu não cheguei a falar para vocês, que é essa equação aqui. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, 2 vezes a aceleração vezes ΔS. Então, só para a gente aproveitar aqui, né, o S significa posição final, o S0 significa posição inicial, tá? E o ΔS é igual à posição final menos a posição inicial, né? Você vai usar, quando tem o ΔS aqui, é você pegar o valor da posição final e subtrair da posição inicial, ou subtrair a posição inicial da posição final, né? O V é a minha velocidade final, o V0 é a velocidade inicial, o T é o tempo do movimento, né? O A é a minha aceleração. Acho que foi, né, tudo. Então, beleza. São essas grandezas que estão envolvidas nessa equação. Então, essa aqui é a função horária da posição, essa é a função horária da velocidade e essa aqui é a equação de Torricelli. Repara que nessa e nessa nós temos o termo tempo e nessa aqui não. Então, muitas vezes os exercícios, quando eles não trazem a informação sobre o tempo do movimento, muitas vezes essa equação aqui resolve muito bem o problema para a gente. E aí, a gente pode dividir os movimentos em basicamente dois tipos. Os movimentos uniformes e os movimentos uniformemente acelerados. Então, vamos falar primeiro do movimento uniforme. Movimento uniforme significa o quê? O movimento significa que alguma coisa muda de posição, né? Então você tem mudança de posição, lembrando da ideia do referencial. Então aqui eu tenho movimento, eu tenho uma mudança na posição do objeto, e uniforme significa que a minha velocidade é
constante. E dessa velocidade constante aqui eu posso tirar uma informação. Se a minha aceleração ela é igual à variação da velocidade dividido pelo tempo que demora para essa velocidade variar, né? Eu estou falando que a minha velocidade é constante. Se ela é constante, a minha variação, né, esse ΔV aqui, ele é igual a zero. Porque se a velocidade é constante, ela não varia. Então, se a minha variação de velocidade é igual a zero, a minha aceleração vai ser igual a zero. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma aceleração, né? Vou colocar aqui, ó. Eu tenho uma aceleração igual a zero. Então, no movimento uniforme, minha aceleração ela é igual a zero. Consequentemente, olha só, se essa equação, a minha aceleração for zero, 2 vezes zero dá zero, 0 vezes ΔS dá zero, tudo isso aqui vira zero. Sobra só que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado. Para essas duas coisas serem iguais, elas, né, para pegar a velocidade final e elevar ao quadrado, pegar a velocidade inicial e elevar ao quadrado, isso aqui ser uma igualdade, quer dizer que as duas velocidades são iguais. 5 ao quadrado tem que ser igual a 5 ao quadrado. Se eu mudar 5 ao quadrado e colocar 6 ao quadrado, vai dar valores diferentes. Então, se a aceleração é igual a zero, tudo isso aqui vai ser igual a zero, a minha equação vai ficar só assim. Então, a minha velocidade final é igual à minha velocidade inicial. Isso está dizendo que faz sentido porque meu movimento é uniforme, a velocidade não muda. Então, no início e no fim, a velocidade tem que ser igual. A mesma coisa aqui, se a aceleração é zero vezes qualquer valor de tempo, isso aqui vai dar zero. Está falando para mim que a velocidade final é igual à velocidade inicial. Então, essas duas equações, quando o meu movimento é uniforme, elas não fazem sentido utilizá-las, não vão aparecer para a gente, porque ela só diz para a gente o que o movimento uniforme já definiu, que a velocidade é constante. O que vai aparecer para a gente é o quê? A equação do sorvete, né? Só que se essa aceleração é zero, zero vezes qualquer valor que der aqui do teu quadrado vai ser zero, esse zero dividido por 2 vai dar zero. Então, sobra para mim só essa equação aqui, que a gente falou lá, a equação do sorvete. Então, para o movimento uniforme, a única equação que aparece para a gente é essa aqui. S é igual a esse zero mais V0 vezes T. Né? Essa equação aparece para a gente, ou aqui, né, acaba a velocidade média, a gente acaba usando essa equação, porque a partir dessa eu chego nessa. E a gente tem a equação aí do movimento uniforme. Então, vamos fazer um exemplo, né, do movimento uniforme. Então, pensa o seguinte, pensa que você tem um objeto. Esse objeto vai sair de uma certa posição inicial, vai chegar até a posição final dele, tá? Vamos supor que essa posição inicial aqui seja 20 metros, a posição final dele seja 800 metros. E aí, ele gastou um tempo igual a 8 segundos para fazer esse movimento. E eu quero saber qual que é a velocidade com que ele fez esse movimento. Qual que é a velocidade média dele, ou eu posso até, o exercício pode até dizer que é um movimento uniforme, falar, não, o objeto se movimenta uniformemente, né? Ou se movimenta com velocidade constante durante 8 segundos, saindo da posição de 20 metros, chegando na posição de 800 metros. Então, se ele fala que o movimento é uniforme, fala que a velocidade é constante, a gente pode pegar a nossa equação ali do sorvete. E aí, qual que é a minha posição final? 800. Qual que é a minha posição inicial? 20. Qual que é a minha velocidade? Não sei, é o que eu quero saber. E qual que é o tempo? 8 segundos. Como eu quero achar o valor do V, eu tenho que tirar tudo que está desse lado da igualdade, né? Eu tenho que isolar ele, passar ele para um lado da igualdade, ou tirar o que está junto com ele e passar para um lado, ou tirar ele dali e passar para o outro lado. Então, como aqui eu tenho uma soma, primeiro eu vou pegar o 20 e passar para o outro lado. 800, aqui é mais 20, seria menos 20, é igual a V vezes 8. Eu não posso pegar esse 8 e passar dividindo, né? Porque eu tenho esse 20 aqui antes. Para passar esse 8 dividindo, eu só posso passar quando for assim. A única coisa que eu tenho desse lado, ó, é a multiplicação entre o V e o 8. Aí eu posso passar ele dividindo. Então, eu tenho 800 menos 20 vai dar 780. Isso aqui é igual a V vezes 8. Então, vai dar 780 dividido por 8, que é igual a V, que vai dar um número quebrado. Então, V vai ser igual a 97,5 metros por segundo. Então, essa aqui é a velocidade média do movimento. Agora,
essa equação eu posso utilizar ela para calcular a posição final, posição inicial, velocidade e tempo, tanto faz. Né? Se eu quiser calcular o tempo do movimento, ó, vamos supor que no exercício não fosse dado o tempo, fosse dado o valor da velocidade. E aí eu vou fazer a mesma coisa, ó, S igual a S0 mais E0 vezes T. Considerar a posição final igual a 800, a posição inicial igual a 20, só que agora eu tenho o valor da velocidade de 97,5 e o valor do tempo eu não sei, e eu quero achar. Então, a mesma coisa, ó, o 20 vai passar para o outro lado, então vai ficar 800 menos 20 igual a 97,5 vezes T. 800 menos 20 dá 780, dividido pelo 97,5, isso aqui é igual a T. Quando fizer essa divisão, você vai achar que o T é igual a 8 segundos. Né? Então, eu posso te dar o tempo e achar a velocidade, posso te dar a velocidade e achar o tempo, eu posso te dar a velocidade, o tempo e tirar a posição inicial, por exemplo, para você calcular, tirar a posição final para você calcular. Então, eu posso calcular qualquer um desses valores, basta ter os outros, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4 valores na equação. Então, basta eu tirar um que você consegue calcular, se eu te der os outros 3. Então, se eu te der posição inicial e final e velocidade, você calcula o tempo. Se eu te der posição final, posição inicial e tempo, você calcula a velocidade. Se eu te der posição final, velocidade e tempo, você calcula a posição inicial. E por aí vai. Eu tenho também o que a gente chama de movimento uniformemente variado. Então, movimento. O movimento significa que eu tenho mudança na posição. Então, mudança na posição do objeto. O uniformemente aqui significa que alguma coisa é constante. Da mesma forma que o movimento uniforme tem alguma coisa constante, que naquele caso é velocidade. Aqui o uniforme é a aceleração. A aceleração é constante. E o variado é que alguma coisa varia, que nesse caso o que varia é a velocidade. Velocidade varia. E ela varia de uma forma, uma taxa constante, porque a minha aceleração é constante. Então aqui, nesse tipo de movimento, as minhas 3 equações fazem sentido, né? Eu posso utilizar as 3 equações. Então, isso aqui a gente estuda movimentos que têm uma mudança de velocidade, só que uma mudança de forma constante. Né? Passou um segundo, a velocidade aumentou 5 metros por segundo, por exemplo. Passou mais um segundo, a velocidade aumentou mais 5. Passou mais um segundo, aumentou mais 5 e por aí vai. Porque você tem situações que passou um segundo, a velocidade aumentou 5. Passou mais um segundo, a velocidade aumentou 8. Passou mais um segundo, a velocidade aumentou 2. Então, a cada segundo que está passando, a velocidade está aumentando de forma diferente. Isso é um movimento que não é uniformemente variado. Ele é variado, a velocidade muda, mas a aceleração também muda. Agora, um movimento onde a aceleração permanece constante, a gente chama de movimento uniformemente variado. Por exemplo, o movimento de queda livre, né, que é um pouco do que a gente já falou ali quando eu dei aquele exemplo. O movimento de queda livre, ele tem algumas características, né? A primeira característica importante da queda livre aqui, se eu pego um objeto e deixo ele de uma certa altura, é que a velocidade inicial é igual a zero. Por isso que é uma queda e não um lançamento. O lançamento você pega o objeto e dá uma velocidade inicial para ele. A queda você pega o objeto e só solta. A velocidade inicial dele é zero, ele está paradinho, você solta ele e ele começa a cair. Então você tem um objeto, a velocidade inicial dele é zero, ele vai cair de uma certa altura até chegar no chão, no lugar onde, né, o exercício falar, o nível de referência que ele estiver utilizando. Então ele vai ter uma posição inicial, ele vai ter uma posição final, e essa posição inicial e essa posição final, né, a diferença entre elas aqui vai me dar a altura da queda. A diferença entre a posição inicial e a posição final me dá a altura da queda. Muitas vezes o exercício já te fala qual que é o valor da altura certinho, né? Então, esse movimento ele tem uma velocidade inicial igual a zero, a velocidade final dele, né, aqui embaixo, a velocidade final dele é diferente de zero, né, porque ele vai chegar aqui embaixo com uma certa velocidade, que ele está sendo acelerado, né, ele vai cair, e quem vai acelerar ele, né, é o que a gente chama de aceleração da gravidade. Então, vou colocar o G aqui, que a aceleração da gravidade sempre puxa o objeto para baixo, né, puxa o objeto na direção da Terra. Então, aqui eu tenho uma aceleração da gravidade, que normalmente os livros vão trazer para a gente, com os exercícios, né, vão trazer para a gente um valor aproximado de 10 metros por segundo. Às vezes o exercício pode pedir para usar um outro valor, não tem problema,
né? Mas, no geral, a grande maioria traz para a gente esse valor aqui, aproximadamente igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, quando for fazer o cálculo, se ele falar que para considerar o valor próximo aproximadamente de 10 metros por segundo ao quadrado, você vai usar o 10 no lugar da aceleração. Então, no movimento de queda livre acontecem algumas coisas interessantes, né? Se eu pegar as equações do movimento ali, eu sei o valor da minha velocidade inicial e eu sei o valor da diferença, né, desse ΔS aqui. Esse H é o ΔS, ele é a diferença entre a posição final e a posição inicial. Faço um menos o outro, eu consigo achar a minha altura da queda. A primeira equação, que é a equação do sorvete, S é igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado, dividido por 2. Eu posso pegar esse S e esse S0, né? Se eu passar o S0 para o lado de cá, ficaria assim, ó, S menos S0 é igual a velocidade inicial vezes o tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Peguei só esse carinha aqui, né? Peguei o S0 e passei ele para o outro lado da igualdade. Então, se ele estava positivo, ele fica negativo. S menos S0, eu sei que isso aqui é a variação da posição, é o meu ΔS. Mas eu acabei de falar para você, ó, a variação da minha posição é a própria altura. Então, isso aqui é a altura da queda. A velocidade inicial vale zero, então fica 0 vezes t, e a aceleração é 10t ao quadrado dividido por 2. 0 vezes t dá zero, então minha altura vai ficar 10 dividido por 2 é 5, 5 vezes t ao quadrado. Então eu chego nessa equação, ó. A altura da queda eu posso calcular pegando o tempo que demora para o objeto cair, elevando ao quadrado, multiplicando por 5 eu acho a altura. Por exemplo, aquele exercício que a gente tinha, aquele exemplo que eu tinha colocado do outro lado da folha aqui, ó, o tempo de queda aqui foi de 3 segundos. Então, se eu quiser calcular a altura dessa queda, basta eu fazer o quê? Eu vou colocar aqui, ó. Se o tempo é igual a 3 segundos, eu tenho que a minha altura é igual a 5 vezes 3 ao quadrado. Então, 5 vezes 3 ao quadrado dá 9, né? Faz o quadrado primeiro, não esquece disso, não faz 5 vezes 3, senão vai dar 15, e depois vai ficar 15 ao quadrado, dá um número diferente. Então, 3 ao quadrado dá 9, 9 vezes 5, a minha altura é de 45 metros. Então, no movimento de queda livre, que demora 3 segundos, eu tenho uma altura de 45 metros de queda. Então, o objeto que está lá a 45 metros de altura, ele vai demorar 3 segundos para chegar no chão. Aí uma coisa importante, falar, professor, mas se eu pego uma folha de papel e solto, ela não vai demorar só 3 segundos. Exatamente. A queda livre, quando a gente fala de queda livre, a gente está considerando que a única força que puxa o objeto, né, a única aceleração que o objeto sofre é a aceleração da gravidade. Então, para isso acontecer, você não pode ter a resistência do ar, que o ar que faz, ele, né, o ar que existe no planeta Terra, enfim, se pegar uma folha de papel e soltar, o ar segura essa queda. Então, ele exerce uma resistência àquele movimento. Então, quando a gente fala de queda livre, a gente não considera a resistência do ar. Então, todos os exercícios vão aparecer para a gente, não considera a resistência do ar. E aí, como é que na vida real faz para essa resistência do ar diminuir? Né? Você tem basicamente 3 coisas que interferem na resistência do ar. É a velocidade do objeto, então quanto mais rápido, maior vai ser a resistência. A área de contato, né, a superfície de contato. Então, acho que eu cheguei a fazer na sala, né, se eu pego uma folha de papel aberta e solto, ela demora a cair. Se eu amasso ela, ela cai mais rápido. Então, se eu pegar a folha aqui, eu tenho a área, né, total dela, essa é a área total da folha. Então, se ela cair, toda essa área vai estar em contato com o ar. Agora, se eu pegar essa folha e amassar, agora repara que a área de contato é só isso aqui. É só esse pedacinho. Então, eu diminui a área de contato. Então, a área de contato, ela interfere, né, no movimento. Quanto maior a área de contato, maior vai ser a resistência. E a terceira coisa, né, eu falei da velocidade, falei da área de contato. E a última coisa é a massa. Né? Quanto mais massivo, né, quanto mais massa o objeto tiver, menor vai ser a resistência do ar. Então, por isso que se eu pegar essa bolinha de papel e soltar de um prédio alto, por exemplo, do segundo, terceiro andar, se eu soltar, por exemplo, e pegar uma bolinha de chumbo, a bolinha de chumbo vai chegar primeiro porque o papel vai sofrer um pouco mais de resistência porque a massa dele é menor do que a bolinha de chumbo, né? Pegar as duas do mesmo tamanho, o chumbo vai ser muito mais pesado, tem uma massa muito maior. Então, quando eu solto os dois, uma bolinha maciça de chumbo, então quando eu solto os dois, a bolinha de chumbo ela vai chegar primeiro por causa disso. Então, quando a gente fala de queda livre, a gente não está considerando a resistência do ar, a gente não considera isso.
Então, quando a gente fala de queda livre, a gente não considera a resistência do ar e os exercícios. Toda vez que falar que você tem um movimento em queda livre, não vai ter resistência do ar. Então, ó, de novo, o que é importante na queda livre? É você saber que a velocidade inicial do movimento é igual a zero, a aceleração da gravidade que puxa esse objeto para baixo, e ele vai cair de uma certa altura, h. E aí todas as três equações aqui elas já vão funcionar. Por quê? Porque como eu tenho aceleração, aqueles termos que eu mostrei anteriormente não vão desaparecer. Então, por exemplo, se eu quero saber, falo que eu tenho um objeto, vou colocar aqui exemplo 1. Vamos supor que o objeto ele vai, né, uma queda livre, ele sai, a velocidade inicial dele é igual a zero, a velocidade final dele é igual a 40 metros por segundo. Eu sei que a aceleração, né, que vai atuar sobre ele é a aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. Eu quero saber qual que é a altura da queda. Então, ó, repara que eu não tenho o valor do tempo. E se eu não tenho o valor do tempo, como eu disse lá atrás, né, quando eu estava falando sobre as equações, a equação de Torricelli ela pode ajudar a gente. Porque como eu não tenho o valor do tempo, eu vou fazer o seguinte, a equação de Torricelli é assim, ó, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes o a vezes o ΔS. Então, ó, a velocidade final vale 40. Então, 40 ao quadrado. A velocidade inicial vale zero, né? Numa queda livre, eu tenho sempre a velocidade inicial igual a zero. 2 vezes a aceleração, que é 10, vezes a altura da queda, que é o ΔS, né? O deslocamento. Ele vai sair da posição inicial dele até a posição final. Ele vai percorrer a distância h, que é a altura, que nesse caso aqui é o que eu quero saber. Então, tenho 40 ao quadrado, vai dar 1.600. 0 ao quadrado dá zero, mais 20, né? 2 vezes 10 vezes h. Então, 1.600 é igual a 20 vezes h. Então, 20 está multiplicando h, ele passa dividindo. 1.600 dividido por 20 é igual a h. Então, minha altura 1.600 dividido por 20 é 160 dividido por 2. Minha altura vale 80 metros. Então, o objeto que está a 80 metros de altura, se for uma queda livre, né, ele vai demorar, ele vai sair da posição inicial dele com 0 metros por segundo e vai chegar lá no chão a 40 metros por segundo, que vai dar, né, 40 vezes 3,6 para transformar em quilômetros por hora, que vai dar 144 quilômetros por hora, essa velocidade com que ele chega no chão, tá? Se eu quiser saber, por exemplo, o tempo de queda, quanto tempo demorou para esse objeto chegar no chão? Então, eu tenho basicamente duas formas de resolver, né? Você pode pegar a equação, a função horária da velocidade, né, o v avó mais a tia. Eu tenho que a velocidade final é 40, a velocidade inicial é 0, a gravidade é 10 e o tempo é que eu quero saber. É o tempo que demora para ele sair da velocidade 0 e chegar até a velocidade 40 com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, 0 mais 10t vai dar 10t, esse 10 está multiplicando o t, 40 dividido por 10 é igual a t, 40 dividido por 10, meu tempo é igual a 4 segundos. Então, para achar qual que é o tempo que demora para esse objeto chegar no chão, 4 segundos, é bem tranquilinho de fazer. Ou eu poderia calcular da seguinte maneira também, ó. Pega a equação do sorvete, e a gente viu que a gente pode escrever ela lá, aquele h é igual a 5t ao quadrado, né? Se eu pegar e substituir os valores, nós vamos fazer direto aqui, ó. Vamos fazer tudo. Lembra que eu peguei aqui e troquei a posição do S0, né? Passei para cá, S menos S0 é igual a velocidade inicial vezes tempo, mais a aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Esse S menos S0 é minha altura, que no caso eu sei que vale 80, né? Agora eu sei o valor da altura depois de ter calculado ela aqui. Então, ela vale 80. A velocidade inicial é 0 vezes o tempo, que eu não sei, né? Vamos supor que eu estou querendo calcular o tempo sem saber esse valor aqui. Mais 10 vezes t ao quadrado dividido por 2. Então, eu tenho 80, 0 vezes t dá 0, 10 dividido por 2 dá 5, vezes t ao quadrado, que é aquele h igual a 5 vezes t ao quadrado que a gente
tinha lá, né, daquela equação que eu mostrei antes. 80, né, o 5 passa dividindo, fica 80 dividido por 5 é igual a t ao quadrado. 80 dividido por 5 dá 16. 16 é igual a t ao quadrado. Eu tiro a raiz de 16 é igual ao tempo, raiz de 16 dá 4. Então, meu tempo é igual a 4 segundos. Então, eu posso calcular o tempo por aqui ou por aqui, tanto faz. Se eu sei a altura, eu posso calcular por aqui. Se eu sei a variação da velocidade, eu posso calcular por aqui. Beleza? Então, essa que é a ideia de uma queda livre. Eu tenho essas... é lógico que pode aparecer questões diferentes, né? Tem questões mais difíceis, mas a ideia inicial é essa. E essa era a ideia da aula de hoje. Valeu!